A rádio que toca Palhoça. Agora na PH, Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Impasse de Bola. E foi dada a abertura para o impasse de bola, tá autorizado pelo árbitro e a gente já está no ar e bem alto. Esse é o Impasse de Bola, o programa que vai conversar sobre os esportes de Palhoça, principalmente o futebol, nosso futebol palhocense, e a gente está no ar com duas feras aqui, não só nos gramados, mas também nos microfones, na vida. Estamos com Najib De Pierre. Bem-vindo ao Impasse, que bom te ter aqui, cara. Boa noite, Alexandre, boa noite, Amaro. É um prazer novamente, né, nós estar aqui falando sobre o esporte palhocense, né, mais uma vez. Legal. Comentando todas as rodadas do campeonato, falando um pouco do nosso momento gratificante, né. O esporte local merece esse programa e a partir de hoje, toda terça-feira às 19 horas, você vai acompanhar nos detalhes todo o Impasse de Bola. Amaro, que bom te ter aqui, cara. Boa noite. Boa noite, Alexandre, boa noite, Najib. Satisfação, né, depois daquele programa piloto, que foi poucos viram. Foi restrito, foi só um jogo treino. Agora está começando os jogos oficiais. Cara, mas eu gostei muito, Alexandre, sabe? O pessoal interagiu pontualmente para algumas pessoas que eu passei o modelo do que a gente quer para projetar o esporte, para divulgar o esporte palhocense, principalmente o futebol. Citação muito boa, pessoal muito feliz. E eu também estou muito feliz com esse projeto. Que bom, cara. Sejam bem-vindos. Seja também você bem-vindo que está acompanhando pelo YouTube. Se você está acompanhando pelo Facebook ou pelo aplicativo da Rádio PH, você pode baixar para Android, para iOS também. Você também pode nos acompanhar lá no Spotify, onde esse programa vira um podcast. No Deezer, também ao vivo ou como podcast, nos nossos agregadores e no site phradio.com.br. Você vai acompanhar essa novidade sempre no oferecimento também da Via Placas, o caminho certo para o seu emplacamento. Vamos começar o programa de hoje falando sobre os últimos acontecimentos e os resultados dos campeonatos que estão acontecendo, que rolaram no último final de semana. Eu vou contigo, Najib, meu querido, traz aí pra gente, então, os últimos resultados. Vamos começar com Série B do Catarinense, pode ser? Onde o nosso Guarani de Palhoça brilhou pelos gramados? É isso aí. Guarani fazendo bonito no campeonato, né, Alexandre? Notícia boa pra gente, Guarani, né? Guarani fazendo bonito, né? Boa estreia. Pois boa, é. Boa estreia. Fora de casa, com vitória, é muito bom. O Guarani venceu Nação por 3-1, né? Mostrou a força, né? Mostrou a força, os palhocenses aí, mostrando que veio firme, né? Interessante disso tudo é o seguinte, né? O jogo primeiro que foi de manhã, sabe, Najib? Os jogos geralmente são todos 15 horas. O Nação tem essa coisinha, sabe? Puxou para as 11 horas... porque inviabiliza para quem faz a viagem de tiro curto. Para a gente sair da Palhoça para jogar no mesmo dia, tem que madrugar, fazer essa viagem. Foi no Arena Joinville, é isso? Arena Joinville. O que o Guarani fez? O Guarani tomou suas precauções e viajou um dia antes. Gastou um dinheirinho a mais, mas valorizou o jogo, dormiu lá no hotelzinho, descansou bem e foi para o jogo no dia seguinte. Fez 3-0 no jogo, Alexandre, 2 gols de pênalti, que é difícil de dar um pênalti pro Bugre, e 2 fora de casa também complicado. Então quer dizer que as coisas são bons fluidos, como eu falei. E aí o lateral esquerdo, o André, fez o primeiro. Aí o menino Gustavo, lateral direito, fez o segundo. Gustavo Alexandre, nome bonito esse cara, hein? Esse nome fera! Nome de jogador. Nome composto, famoso. Ainda com o Alexandre, né, Alexandre? E aí o terceiro, o Brian, né? O menino que veio do infantil agora pro sub-20, já fazendo o seu gol logo na estreia O primeiro gol, né, Najib, foi aos 44 minutos. Da etapa inicial, e eu acho que logo na volta do intervalo já rolou o segundo gol, né? Logo no retorno. Depois o Brian também anotou, e depois eu acho que o Nação descontou no finalzinho. Aos 46 o Paul marcou o único gol do Nação no jogo. Bom jogador esse moleque também, o Paul. Ele foi destaque no sub-20 e agora se manteve como titular na equipe principal do Nação e fez o gol que descontou lá fazendo. Qual foi a vibe da equipe, assim? Como é que tu sentiu a volta para casa? Eles estavam energizados? Boa estreia. O Guarani tinha feito apenas um treino com o sub-20 do Avaí, mas bem treino, assim. Mas mostrou que tem peça de reposição também. O Guarani se deu ao luxo de começar com o Maílson no banco. O Maílson jogou no Grêmio, no Figueirense, no Criciúma, tem toda uma história. O Juninho, que é ex-Palmeiras também, jogou no Figueirense, também faz parte do elenco, também não jogou ontem. E os meninos que entraram no decorrer do jogo também só acrescentaram, entendeu? Então,
A equipe do ano passado, a gente tinha um pouco de dificuldade nas peças de reposição, e esse ano eu vejo que o time é bem homogêneo e tem peças de reposição. O professor Rafael conseguiu montar uma equipe bem competitiva. Legal. Continuando o resultado ali, né, Alexandre? O Blumenau e Tubarão 0-0, o Internacional de Lages perdeu pro Criciúma, o Atlético Catarinense empatou 1-1 com o Carlos Renato, o Caravaggio... Foi Atlético Catarinense e Carlos Renault. Esse jogo foi aqui no Renato Silveira. O Atlético Catarinense, a equipe, deixa eu pegar uma brechinha aqui. O Clube Atlético Catarinense é a equipe aqui de São José. O ano passado ele mandou seus jogos no Orlando Scarpelli e esse ano alugou o estádio Renato Silveira para mandar seus jogos aqui. Então eles vão fazer 4 jogos aqui no estádio Renato Silveira. Ontem foi a estreia, eu assisti o jogo. Equipe boa também. O Renault saiu na frente, 1-0 na frente. E depois o Léo Campos, é um menino que jogou também no Guarani. Teve o Grêmio, teve o Figueirense. Subiu com o Camboriú ano passado, fez o gol de empate do Atlético Catarinense. Deu R$800 a renda do jogo, 63 pagantes. Chuva, frio, vento. Esses foram os abnegados que tiveram lá. Vamos falar sobre o público daqui a pouco também. E fechando a primeira rodada, o Caravaggio perdeu para o Metropolitano 1-0. O Guarani, a segunda rodada, enfrenta o Blumenau em casa. E saindo dessa primeira rodada, a gente é líder, então. O Guarani de Palhoça, líder. Guarani, Metrô e Criciúma venceram os seus jogos, né? Mas eu acho que talvez por desempate, a gente tem um placar mais elástico. Saldo de gol. Porque o Criciúma fez 2-0 e nós fizemos 3-1, né? Então a gente tem um gol marcado a mais do que o Criciúma. Exatamente, Amaro. Exatamente. Então, assim, ó, qual é a projeção? A projeção é importante sair na frente porque essa competição, caros ouvintes, é turno único. Então são apenas 9 jogos, é rápido. É um tiro curto, tem que sair bem. Isso, perdeu é difícil de buscar esse resultado, né? Então ontem o Guarani saiu na frente, agora já faz um jogo em casa com o Blumenau, que o Guarani tem uma boa chance de vencer o jogo. O Blumenau empatou em casa, que na verdade esse em casa, além do Blumenau, o esporte amador ela tem um espaço muito bom, mas o futebol não consegue ter esse espaço, né? Porque falta estádio e jogam geralmente no SESI, mas o SESI agora está no período de transição que a prefeitura está adquirindo lá o complexo, mas eles estão jogando em Indaial, sabe? E daí fica um pouco deslocado também para os jogos também lá em Ibirama, então perde um pouco a identidade, né? Então agora vamos jogar com eles em casa, eles vêm do empate com o Tubarão, que investiu pouco na sua equipe também, vem com a base de sub-20. Eu acho que o Guarani tem plena chance de vencer o jogo e já dá uma despontada. Nessa primeira fase, na GB, as equipes jogam entre si em um único turno, como falou o Amaro, e as 8 melhores se classificam para as quartas de final. Daí começa então o mata-mata. E aí os 2 últimos já caem nessa fase. E eu estive até analisando essa sistema de disputa, né, GB? E uma coisa que chama atenção é o seguinte, né? É que o primeiro joga contra o 8º. E o primeiro, vamos ser realistas, deve ser quem? O Criciúma, né? Tá jogando na Série B, tá mantendo o time, deve ser o Criciúma. E o Criciúma joga contra o 8º, mas depois ele já cruza com o vencedor do terceiro e quarto. Então hoje é bom tu ficar em segundo e em sexto. Olha só. Tem uma projeção isso mesmo. Para fugir talvez desse do cruzamento encontro. com o Criciúma antes da final. Legal. Entendeu? Depois isso também tem que ser analisado mais na frente, para ver a perspectiva de cruzamento. Amaro, para nós não estender mais bem, houve um incidente do Internacional, né, com umas informações lá no estádio sobre uns fake, né, de jogador que não pagaram, que tava um boato lá, né, que não ia jogar, que não queria entrar em campo, não sei se ficou sabendo. Um boato, né? Mas não vamos entrar em detalhe, que isso aí não é conosco. É a fofoca do corredor ali que aconteceu. Cima, né? Esse impasse de bola não é nosso. Vamos deixar para os nós resolver. Mas eu sei que no programa de hoje a gente tem um impasse bola quente que eu vou querer saber daqui a pouquinho. Você que está acompanhando vai saber também qual é o impasse da semana. Aguarde. Campeonato cinquentão. Então vamos lá. Teve um jogo cancelado, Atlântico e Avante, que o campo estava encharcado. Então o presidente decidiu, em conversa com o Avante, para não ter esse jogo. João Paulo venceu o Palhoça por 6-1. Mondel e Independente, o Independente ganhou por 1-0. Cruzeiro da Guarda do Cubatão acabou perdendo para o Paysandu por 1-0, né? O Paysandu que vinha de uma vitória aí meia elástica, mas não conseguiu vencer o Cruzeiro. Não, como é que foi o resultado? Quem que venceu 1-0, o Paysandu. O Paysandu venceu o jogo? Cruzeiro. O Paysandu venceu o Cruzeiro. Isso é clássico ali das antigas, sabe? Isso aqui é um jogão. Ali já defendi as cores do Alvinegro, do Aririu ali, contra o Cruzeiro, sempre uma rivalidade a mais. Mas o Paysandu 9 pontos, tá? Venceu as 3. Agora aqui, Amaro, 100% de aproveitamento. Agora aqui virou, né?
Cerâmica Silveira, 5-0 no Catarinense, né? Dizem que já tem uma bolsa de aposta aí, Opa. não pela vitória nem pelo empate, né? É quanto que vai ser o jogo, de quanto que o Cerâmica vai vencer. Isso é uma brincadeira que já está rolando nos bastidores. É o time a se bater Mas nessa isso, competição. isso também pode aquecer Claro, o time rival seu para dizer, não é adversário. bem assim, né? É bem isso. Dizem lá pelo Cerâmica que o Vaninho tá voando, né? Meu Deus, segura esse homem. É um menino. Ano passado o Vaninho teve uma fratura de fíbula na final do Quarentão. Mas recuperou como se fosse um jovem É atleta, mesmo, né? que legal, né? Muito legal. Acaba sendo também um ponto de inspiração aí para os nossos novos jogadores, né? Que estão chegando, às vezes tem ídolos tão longe, né? Eu vejo a gurizada hoje acompanhando muito mais os campeonatos internacionais e tal, mas é legal a gente ter alguém da casa pra gente se inspirar, né? Tá aí um cara legal pra gente trazer, inclusive, aqui no Impasse. Sabe que essa história de prestigiar os times internacionais, eu costumo dizer isso para os meninos que jogam a base ali no Guarani, que vem sonhando, é o primeiro emprego no futebol, enfim, tudo aquilo que eu venho relatando aqui já faz algum tempo. Mas muitos desses meninos chegam deslumbrados e já em jogar no time da Europa, entendeu? Ele primeiro tem que pensar, ser titular ou jogar no profissional da equipe que você está vestindo a camisa dele hoje, né? Sim. Então alguns já pensam muito além, aí o passo fica muito longo e acaba não alcançando, né? Dentro de uma realidade, passo a passo. E quando é muito grande, a frustração também é grande, né, Amaro? Então tudo isso também tem que ser trabalhado lá na cabeça dessa gurizada. É verdade. O que tu destaca aí do cinquentão? Então esse resultado aí do Cerâmica de 5. É do Cerâmica e do... Paysandu, a regularidade dos dois, né? Do Cerâmica e Paysandu. 100% de aproveitamento. É 100%. Legal. Amaro, agora O que me chamou a atenção aí foi o resultado de 6-1 do João Paulo. do João Paulo também, João né? Paulo, 6-1. Muito gol, né? É muito gol, 6-1 em Aí cima é pra do... ser um embate mais equilibrado e... Algo do aconteceu Palhoça, aqui. né? É, Do Palhoça. Foi contra o Palhoça? Foi, contra o Palhoça. E é um campeonato que tem um público que prestigia, né, Amaro? É sempre legal acompanhar. Claro, foi um final de semana um pouco mais chuvoso, tivemos até um cancelamento, mas é sempre legal ver que a galera vai incentivar os times, né, as equipes e os jogadores aí a família mais vai, antigos. né? A família vai os filhos, netos, bisnetos, enfim. São a turma do O pessoal de cinquentão, família leva grande. a família, depois já sai pro almoço com fraternização. O pós-jogo, às vezes, é melhor do que o jogo. Sempre Legal. tem algo mais. Aquela resenha interage muito, importante. resenha boa. Rever amigos, né? No programa piloto, eu enfatizei isso. Eu acho que funciona como medicina preventiva. Eles se cuidam muito durante a semana. Refeição, segura um pouquinho a noite de sábado. Sabe, o ranguinho de domingo, para poder estar apto a fazer um bom jogo. Porque a rivalidade, a hora que a nega rola, todo mundo quer vencer, né? Então Legal. é muito legal, muito salutar essa competitividade nessa idade. Ô Alexandre, antes de nós começar o campeonato, antes de nós falar da Interligas, tem um campeonato da primeira divisão, né? São 10 equipes, vai começar dia 20 de agosto. Opa. É um das melhores campeonatos da Grande Florianópolis, né? É a primeira divisão. Isso aconteceu no arbitral quando, né, Chico? Oi? O arbitral. O arbitral foi quando? O arbitral foi dia 25. Na quarta-feira passada, né? Isso. Avante, Atlântico, Cerâmica Silveira, Cascalho, Eldorado, Liverpool, Noroeste, Paysandu, Pagani. Quem é o Pagani, Alexandre? Pois é. E agora? Vamos lá. Conta pra mim. Quem é o Pagani? Pagani Alguém conhece o Pagani? Conheço. O Pagani é o Biriteiros. O Biriteiros Ah, é? do Brejaru, do Brejaru virou Pagani. É. Gostei do nome, eu acho que mereceu atualizar. Dar um F5 no nome. Talvez Biriteiros não fosse, talvez, causar tanto impacto visual e publicitário. Eu ainda não sei da justificativa do Pagani, né? Aham. Mas que a troca de nome eu acho que... Eu acho que veio bem, é. E o Rio Grande são as equipes que vão disputar o Campeonato Municipal da Primeira Divisão, que começa dia 20 de agosto, né? Foi realizado na Liga Palhocense. O que é um arbitral? Para quem está acompanhando aí a Rádio PH e não é tão familiarizado aí com... mordi a língua, familiarizado. É bom. Com os jargões aí, o que acontece no arbitral, assim? Da briga, o pessoal só discute sobre as regras? Amaro. É um conselho técnico, né? Você reúne os presidentes, ou vai um representante do seu clube. Lá na liga. Tem as equipes que já participantes, e aí você vai definir lá a fórmula de disputa. Isso tudo já foi discutido anteriormente, já foi feito os encaminhamentos, mas bate o martelo lá, né? Consagrar. Lá se define. Inclusive, gostei muito da fórmula de disputa, Alexandre. Foi definido, são 10 equipes, também é turno único. E esse ano temos uma novidade: o primeiro e segundo colocado, eles vão direto para a semifinal. E aí o terceiro joga com o sexto e o quarto joga com o quinto.
numa quarta de finais, para depois os 2 vencedores se juntam para fazer a semifinal com o primeiro e o segundo. Que eles esperam uma rodada. Isso, o primeiro e o segundo tem a vantagem de ir direto. E você contempla de 10-6, porque 10-4 é muito pouco, sabe? Sim. De 10-6 a perspectiva de classificação, tu alimenta até o final. Porque 2 caem, tá valendo para os 2 que vão cair, e tem 6 que vão classificar. Achei muito inteligente, parabéns à Liga e parabéns aos clubes. E quem que tu aí desse pessoal tu acha que pode ser um destaque aí, ou mais de um, de repente, quem que tu apostaria, assim, se tu tivesse 50 centavos? Dá pra apostar? Dá pra dizer que quem de repente vai ser o azarão? Ou é muito cedo pra gente falar? É muito cedo. As equipes muito ainda cedo. estão no mercado, Amaro, pra O futebol montar? palhocense, o amador, ele vive ciclos, né? Nós tivemos o ciclo do Cerâmica Silveira, que foi uma sequência de títulos. Hegemonia, tivemos a hegemonia do Guarani, tivemos a hegemonia do Atlântico. O Avante também teve uma beirinha ali, o Cruzeiro da Guarda também teve ali os seus 2 anos. E agora chegou o ciclo, a hegemonia do Paysandu. Sim. Isso tem que ser quebrado também, é um outro desafio dos clubes. E o poder de investimento do Paysandu é grande. Esse é o segredo? É o segredo, esse é o segredo, né? Não se vai muito longe, mas assim, ó, é que as coisas se motivam, né? O Nelson, presidente extremamente competente, e ele consegue hoje realizar o esporte e o social. Então ele vai lá no social e capta recursos, traz, investe do esporte. Ele fez um baile do Dia das Mães aqui no Clube 7 de Setembro, teve que regular ingresso, tá? Botou 500 convites e foi rapidamente isso. Ele consegue arrecadar, trabalha diariamente sempre em prol do clube e ele consegue levantar esse recurso. E ele banca, assim, ó, eu tive a oportunidade lá de jogar o 50ão, o 40ão, e as outras equipes também não deixam de fazer isso. Mas uma estrutura, sabe, de refeição após o jogo, sabe? É aquele uma ajuda cuidado. no combustível para aquele que precisa. E no, Ele é uma pessoa muito... E no principal, não se esconde. É um semi-profissional. É um semi-profissional. Tem jogadores que jogam no Paysandu, que eu convidei para jogar no Guarani, não quiseram, optaram em ficar no Paysandu e receber pro jogo que ele recebe no Paysandu. E como essa dinâmica na GB dos jogadores de fora, isso ainda é uma polêmica interna ali? Alguma regra que vai balizar isso? Ou não há essa Amaro, eu acho regra? que eu não peguei esse arbitral. Vou ter que me atentar ao regulamento, porque esse ano, assim, ó, quando sentamos para discutir o repasse da Liga, a gente fez alguns encaminhamentos. Eu estava na mesa, discussão, e pedi para que acontecesse. Aí teve alguns adentro, o vereador Bala, inclusive, também acrescentou, pediu para que a gente colocasse futebol feminino na pauta, que a Liga realizasse o campeonato de futebol feminino. Ah, mas não tem. Tem. Hoje tem a equipe do Açores, que fica lá na Enseada do Brito. Tem a Thay, que faz aqui no R1 e faz todo um trabalho no futebol de campo também. Tem a Amanda, do Babilônia, que é lá, ali na Praia do Sonho, e treina ali na Estrada Velha, que vai para São Sebastião, que era Miss Service ali, aquela quadra, não sei que mudou o nome, mas não lembro agora qual é o nome. Já citei 3. Você vai fazer o primeiro ano com 3. Pequeno, né? 4, um pequeno campeonato. Já vamos fazer. Vamos fazer. Até como demonstração, né? E criar oportunidade. E com o repasse financeiro, a gente... O que exigiu mais? O acima de 40, o acima de 50, a equipe principal, o sub-20 e o sub-20. E pedimos para fazer as categorias menores também. Sim. E as categorias menores geralmente é um pouco mais relâmpago, mas vai fazer as categorias menores também e a segunda divisão. Legal. Né? Vamos convidar o pessoal da Liga também para estar aqui, de repente, na semana que vem, para a gente trazer esses detalhes e poder entender melhor como vai ser essa dinâmica da primeira. As pessoas brigam por isso, sabe? Da gente limitar o número de participantes de fora para dar mais oportunidade para aqueles jogadores daqui, né? E em todas as categorias, principalmente do 50 e 40. Mas nunca foi uma característica do campeonato, né? Nunca. Assim, já teve. Eu acho que desse ano ainda regula também alguma coisa. Eu não sei se são 5, eu tenho que me atentar depois. Fico devendo essa para o nosso ouvinte, mas depois eles brigam, né, Amaro? Eles brigam lá na briga entre Iasma, eles brigam lá no arbitral, mas chegam na hora. 3, isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo, mas chega na hora. Só que tem que saber o regulamento, ver se pode ou não pode, né, Amaro? Porque teve alguma. Teve mas assim, tem exigência. Impasse nisso aí. Às vezes do projeto, do repasse, já vem com exigência do. Com essa exigência, né? Sim. Na verdade, tem os dois lados a serem analisados. Você abrindo, claro que você abre para os jogadores locais, mas você perde também na qualidade técnica, sabe? É interessante, tu vê o Adilson Heleno jogando no nosso campeonato. Passa a ser uma atração, né? Ano passado
O Cerâmica trouxe o Giovanni lateral esquerdo, trouxe o Nilson lateral direito, o Ricardo Meio, que fez o gol do título 95 do Figueira. Uhum. Então são os caras que estão jogando contra você, estão ali. É atrativo, não deixa de ser, né? Sim. Tem o Ion, que jogou no Figueira, jogou no Flamengo, que também eu acho que agora está vestindo a camisa do Cerâmica. Então tem o Norton, que jogou no Internacional e no Corinthians. Jogadores Edu chegaram Salles. na base. O Edu Salles. Tem jogadores que estão daí desfilando é aqui no nosso campeonato diferenciado. Master, né? No 40 e no 50, que foram jogadores Lá de chegando na Laguna, o que jogou no Guarani. Agora em Garopaba botou o Marcelinho Silva jogando no 40 do Pelo Paysandu. amor de Deus. Jogadores que Aí não. enchem os olhos ver, É legal, aí também inspira quem tá junto ali e tal, legal. traz junto, E né? leva a torcida. Também, legal. Alexandre, então vamos lá. Sequência, segunda divisão. A segunda divisão também teve reunião, né? E acabou sendo 5 equipes. Sendo ela Comunidade da Praia, né? Liverpool, B, Barcelona, Amigos da Ponte. Olha aí, é o Paraíso Futebol Clube, né? Aí tá o que eu falei. Que esse ano tá disputando a segunda divisão, um time, né, que sempre foi muito... Esse aqui eu fico assim, ó, como o Amaro mencionou, né, ele falou bem, sobre o Paraíso, que tem uma estrutura, né, invejável É também. um time eu do falo. sul do município, né? É, um baita O pessoal curte campo. jogar lá, Amaro. Legal, né? Bom eu participei gramado. da inauguração, Grêmio Esmeralda, né? Sistema de irrigação. Bola rola mais perfeito. rápida na Esmeralda? Bom, a bola rola mais rápido, o terreno fica mais retilíneo também, tem menos buraco, o campo é perfeito. É um pouco distante, né? Sim. É mais próximo de Paulo Lopes, inclusive, aqui da sede do município, mas é um campo que está apto a sediar jogos, inclusive, da federação. São 3 ou 4 aqui na Palhoça e o Paraíso é um. Ele teve esse período também, porque, inclusive, foi de reforma. Eles também concentraram mais para fazer a reforma, a ampliação das estruturas. Agora, com tudo pronto, eles voltaram. Tenho certeza que logo, logo eles estarão de volta, né? Algumas equipes, assim, que jogam a segunda divisão, me desculpem, né? Porque isso cria um impasse de bola. Mas, assim, ó, para jogar um campeonato da Liga, as equipes têm que estar bem estruturadas e ter pelo menos um campo a ser oferecido, né? Esse campo, inclusive, pode ser até de uma equipe, assim, ó, o Liverpool B. Cara, não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Porque usa a mesma estrutura. O Liverpool B já existe o Liverpool. Entendi. Que se dê atenção para aquele Liverpool que está jogando, inclusive, a Interligas, né? Isso. Então, assim, ó, se tem 3, se tem 4, faz. Se tem só 2, que se faça 2. Ou se aumente o número de participantes na primeira divisão. Mas tem algumas equipes que não dá, né? Inspirado, por exemplo, na Fórmula 1, que tivemos grande prêmio de Mônaco esse final de semana, tem a Red Bull e eles têm uma segunda equipe, mas é outro nome, né? Ela é também abraçada pela Red Bull. Então, às vezes, talvez a dica, né, de ter um outro nome, fundar um outro espaço para dar espaço para mais gente. Acho Isso que essa acontece, sempre assim. O Cerâmica tem uma parceria com o Pura Arte. existe Geralmente essas o Pura parcerias. Arte joga na segunda divisão e o Cerâmica joga primeiro. Não, mas o Pura Arte não tá. Não tá. Mas anos anteriores aconteceu isso. Eu não sei Faziam qual, essa mas parceria. o Pura Arte acho que... Não foi citado aí. É. Não, esse ano eles não estão vindo. Eu acho que o Lui acabou juntando forças lá com o Vaninho, no Cerâmica Silveira, e deixou... Coincidência, isso. O Pura Arte é um Então time tem essas que- situações que tem que ser avaliadas, né? Mas, enfim, todos têm direito, né? Se cumpre o que está no regulamento, Sim. né? Eles têm direito também a participarem. Então, essa é a segunda divisão que ainda não começou. Ainda vai começar em junho. Vai começar em junho. Em julho. Ótimo, Pra que daí você vai acompanhar isso. todos os detalhes aqui no Impasse de Bola, o seu programa do futebol local, do esporte de Palhoça, que vai ao ar pela Rádio PH, sempre às terças-feiras, às 19 horas, mas que está no podcast lá no YouTube, no Deezer, no Spotify, você vai poder sempre acompanhar também, com o apoio sempre do Jornal Palhocense, onde essas informações também sempre estarão por lá. Deixa eu dar uma questionada no Najib aqui. Najib, a primeira começa quando e a segunda quando? Só para repetir aqui para o nosso A amigo. primeira começa dia 20 de agosto e a segunda em julho, né? Que Em não julho. foi a data ainda estipulada ainda pela Liga. Não, eu só perguntei isso, Alexandre, é para cuidar para o atleta que joga a primeira não jogar a segunda. Entendi. Né? Que senão, quando tu faz uma competição num semestre, a outra no outro, corre o risco de uma equipe ir toda pro Paraíso e depois do Paraíso jogar para uma equipe da primeira. Como vai chocar as datas, vai jogar a segunda uma clientela que não joga a primeira, que não tem o poder de jogar na primeira. Entendi. Isso é interessante também. Legal. Até que se tenha esse controle. Uma matemática que faz sentido. Com o sistema federativo agora também se consegue controlar isso também. O Aí Alexandre, se oportuniza mais gente a jogar, né? voltando ali nos gramados, lembrando que Palhoça tem 23 gramados, né? 23 gramados, sendo 23 estádios, né? Praça.
Sendo 21 iluminados, né, Mário? Legal, Sendo só importante. 2 estádios, é de se orgulhar, né? Legal. Nós temos que iluminar ainda o Nova Esperança, né? Que é uma Nova dívida antiga. Esperança. E o time do Gurecê aqui do Tem um Canimbu Flamenguinho. também. Flamenguinho na passagem Macembu. O Flamenguinho teve uma retomada, né? O Flamengo teve uma retomada, tá com um trabalho de escolinha lá muito interessante, sabe? É, do seu Joãozinho. Agora veio o Zito, do interior de São Paulo, lá para juntar força. Agora é terça, quinta e sábado. Os treinamentos lá no Flamenguinho, lá da passagem do Macembu. Muito legal. E da gurizada, tá rolando algum campeonato aí do sub? Galerinha novinha? Tá rolando uma Copa Metropolitana Sub-11, 12, Sub-11, 13, 15, 17 e 20. Né? Aí tá rolando também a Copa Guarani, Sub-11 e 13, né? Que a gente não tá tendo aqui a informação, acho que deu uma pane aqui na nossa comunicação. Esse aqui. do Metropolitano, então, a gurizada acaba rodando aí a região e fazendo jogos com outras Isso, é da equipes Grande de fora. Florianópolis, né? É um campeonato. E dentro da Grande Florianópolis, assim, a gente fala aqui, falamos, né, de algumas rivalidades, assim, do futebol amador. A gente pode dizer que em Palhoça tivemos muito tempo o Atlântico e o Guarani foi mais forte, o Avante era mais forte o Guarani, historicamente, assim. Na história, né? Na Isso. história, o Atlântico e o Guarani nas décadas de 60, 70, 80, e aí foi. Aí depois os mais recentes, né? Depois com o Avante, enfim. E agora a rivalidade está entre eles, né? E agora o que? O Paysandu e Cerâmica? Paysandu e Cerâmica, são fortes. E dentro da Grande Florianópolis, existe alguma rivalidade intermunicipal, assim, ou é mais... Existe. Né? O Guarani tinha com o Saldanha da Gama, uma passagem interessante, inclusive, que está no livro lá dos 90 anos do clube. O Guarani foi inaugurar seu estádio em 72, e a ideia era trazer o Avaí ou o Figueirense para fazer a inauguração, né? O Avaí, inclusive, fazia alguns treinos aqui no Renato Silveira, e havia sempre uma afinidade maior com a equipe do Adolfo Conder, né? Que na época era no Adolfo Conder, onde hoje está situado o Beira-Mar Shopping, né? E aí não conseguiu nem o Avaí nem o Figueirense. O Figueirense, inclusive, tinha aceitado o convite, mas semanas antes da inauguração desistiu de vir, por algum motivo, e aí o Guarani trouxe o Saldanha da Gama. Que o Saldanha da Gama também absorvia os ex-atletas de Avaí Figueirense. É de Floripa? Era de Floripa? Não existe mais. Não, é de São... Existe ainda, tem a velha guarda, que mantém lá. Mas é de São José, o Saldanha. E aí o Saldanha veio, ele na inauguração do Renato Silveira, rapaz. Tu não diz que botaram água no chopp do Guarani? 4-0 no Guarani. Tu tá de brinco. 4-0 na gente, acredita nisso? Tá lá na história, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E falando em história, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho dos nossos causos, da nossa pelota, da nossa redonda, da nossa temos peleia. o grande impasse também, né? E temos o impasse. Então a gente vai pro intervalo rapidinho, voltamos com o grande impasse da semana, que eu quero saber o que aconteceu e o que está no impasse da bola. E também a gente vai falar sobre Interligas e eu quero saber algum causo da bola, fora esse que a gente já falou aí, quando botaram água no chopp do Guarani. Foi a inauguração do... Não foi a inauguração Foi a inauguração do Renato Silveira. Renato Silveira. Vamos pro intervalo rápido, você está ouvindo a Rádio PH, já a gente volta. Foi! Agora que você já conhece a Rádio PH, que tal baixar o nosso aplicativo exclusivo? Nele, você vai poder interagir com a nossa programação, ter acesso às nossas promoções, pedir sua música e, é claro, levar a rádio que toca Palhoça para qualquer lugar que você for. No trânsito, em casa, no trabalho, na praia. Baixe o aplicativo da Rádio PH, disponível na Play Store. Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. Procurando um lugar para curtir um passeio? Venha para o Passeio Pedra Branca. Aqui você encontra mais de 50 opções entre gastronomia, lojas e serviços. Um lugar perfeito para momentos de lazer ao ar livre, com uma agenda mensal de eventos para toda a família. Localizado na Pedra Branca, em Palhoça. Saiba mais em www.passeiopedrabranca.com.br.
O mundo já não é mais o mesmo, muda o tempo todo. E por isso a organização de sua empresa é fundamental diante dos mais diversos cenários. Para esta missão temos a LJ Contabilidade, Consultoria e Assessoria Empresarial, especializada na prestação de serviços de suporte aos departamentos pessoal, fiscal e contábil, legalizações, expedição, suporte jurídico e imposto de renda. A LJ está sempre pronta para os seus novos desafios. LJ Contabilidade, há mais de 30 anos contabilizando sucessos. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Esse é um impasse de bola para todo mundo, ouvindo pela Rádio PH ou pelos nossos podcasts, pelo Facebook, pelo YouTube, Instagram. A gente está sempre trazendo as informações. Esse é o primeiro programa, a gente está debutando aí lindamente pela rádio palhocense, pela Rádio PH, com o programa Impasse de Bola. Você está acompanhando comigo aqui na bancada o Amaro e também o Najib. No primeiro bloco a gente trouxe um pouco sobre como está o campeonato da Série B, que tivemos a estreia do Guarani, líder do campeonato B do Catarinense. Falamos também de cinquentão, falamos sobre o arbitral da segunda divisão do Palhocense, também do arbitral do Palhocense, que começa em agosto. E a gente agora volta com o Najib para falar um pouquinho do impasse de bola. O programa Impasse de Bola sempre tem esse passe de bola gostoso, mas tem o impasse, que é aquela fato do final de semana que a galera daí discute, tem vários pontos de vista e a gente quer entender e saber qual é o impasse da semana, senhor Najib. Então tá. Alexandre, o impasse de bola é da Copa Sudeste Interliga 2022, né? Opa. O impasse agora é pegando um pouquinho de fogo. O impasse é que foi cancelado dois jogos, né? E eu gostaria Foi também... pela chuva, Najib? Não foi. Não o foi Amaro vai dar uma explicadinha, uma explanadinha melhor agora. Explicando... Paysandu e Liverpool. Os nossos dois palhocenses. Avante e a Erc Marihuana. Esse Marihuana aqui eu vou tentar descobrir se esse é o... uma musiquinha pra nós botar, né, mano? Mas esse aqui, esse Marihuana, ele deve ser, se não me falha a memória, ele é a metade do Amaro. Metade Mary e metade Juana. Ele deve ser daqui do Pagani, com alguém é uma junção. E a Interligas, o que é o campeonato Interligas? Eles representam o Santo Amaro. Na verdade, o Interligas é um campeonato federativo, né? É federado hoje pela federação. E era para ser os campeões e vice de cada campeonato de liga aqui, que é Biguaçu, Florianópolis, São José, Palhoça e Santo Amaro. Mas aí se abriu um pouco mais, porque algumas equipes não vieram, e hoje nós temos 7 representantes, uma chave de 4 e uma chave de 3. A chave de 3 composta por Náutico, Vila Nova... Eu vou abrir aqui bem rapidinho, Amaro, para reforçar, para ajudar aqui. Nós temos aqui da Copa Interligas 2022, Grupo A, nós temos Avante, Marihuana, Náutico, Vila Nova, e no Grupo B, Paysandu, Liverpool, Barrense, é isso? Isso, é isso. 3 equipes. Exato, é isso aí. É Paysandu, Liverpool e Barrense. Isso. E o primeiro jogo dessa chave era o jogo inaugural, o jogo de abertura da competição, marcado lá para o estádio do Paysandu. Não aconteceu porque nenhuma das duas equipes, vou abranger mais isso, nenhuma equipe palhocense conseguiu fazer a sua inscrição de atletas e nem as equipes de Santo Amaro. Por que isso? Porque a equipe a Liga de Palhoça, ela conseguiu se refiliar à federação, e aí isso tudo trouxe novo registro, senha para fazer os cadastros, e demorou, o processo é um pouco demorado. Então tinha atleta que representam os nossos clubes, que estavam na Liga de Pomerode, que estavam na Liga do Sul do Estado, e isso tudo tem que gerar transferência de clube e também transferências de liga. Certo. E o sistema, ele é lento.
Sistema é lento. Na federação nós temos um departamento eficaz, mas temos poucos funcionários também. A Cláudia é responsável. É um pouco burocrático, mas... Bem burocrático. Tá. Mas tem os times que jogam os campeonatos brasileiros catarinense, que jogam a Série B do Catarinense e que jogaram a Série A do Catarinense e a Série C do Catarinense. Grande responsabilidade. Então isso tudo roda muito atleta, né? E depois vem as interligas, que também não é só a nossa. Tem as interligas no interior do estado, porque depois tem as outras etapas regionais e estadual também, das finais. E está tudo acontecendo nesse momento. Então gira muito atleta, né? E aí... demorou, atrasou, porque isso vai à federação e vai à CBF para sair no BID. Então, saiu no BID, está em condições de jogo. E os nossos atletas... Tem que ser publicado para validar. Para validar. Entendi. E quando chegou na data do jogo, esses atletas não estavam aptos a participarem do jogo. E o jogo foi cancelado, o jogo da estreia entre o Paysandu e o Liverpool. Isso. E o Avante também não conseguiu fazer seu jogo, porque a equipe de Santo Amaro também não conseguiu cadastrar seus atletas, nem os atletas palhocenses. Então não é um problema só de Palhoça. Outras equipes também... De Santo Amaro. Florianópolis conseguiu e não abriu mão para que a rodada fosse transferida para frente. E aí, no jogo de estreia, a equipe do Náutico venceu o Vila Nova por 3-1 na estreia. O que aconteceu? Agora, cabe um recurso às equipes palhocenses de Santo Amaro, que vai entrar, e eu fiz o contato com a federação há pouco, com o Juninho lá do departamento de futebol amador. Ele disse: Amaro, tem jurisprudência, já aconteceu isso em interligas passadas e as equipes não perderam pontos. Podem e conseguiram refazer o jogo à frente. Com nova data. Mas temos que aguardar. Tem que passar pelo tribunal e é o tribunal que vai decidir se vai acontecer o jogo ou não. No caso da chave de 3, o Paysandu e o Liverpool, dá para buscar a classificação. Vão classificar 2, vai dar para buscar a classificação, que os dois perderam os pontos. E agora na chave de 4 é um pouco mais complicado, né? Ainda mais com o Náutico ainda O presidente da Licossai, o Éder Miguel, assina o documento com data de 27 de maio, dizendo que eles descumpriram, então, o artigo 10º, ali a linha 2ª do regulamento, e as equipes estão nessa situação. Como é que vocês percebem isso também para essas equipes que estão envolvidas? É um campeonato muito importante e tradicional, né? Porque é a seleção aí, seleciona os melhores times da região. Isso os jogadores também sentem, ficam chateados. Como é que foi? De quem é a culpa, Najib? Foi essa discussão, assim? Ou não é esse o movimento? Ou é da CBF, ou é da federação, ou é da liga, ou é dos clubes. Aí tá a pergunta. Entendi. De quem é a culpa? Antes do jogo já se sabia que não ia dar tempo, Amaro? Não teve. O jogo não, antes das 20 horas. Estava marcado para as 20 horas. O jogo foi cancelado, na verdade, né? Mas já sabia que não ia dar. Já sabia. Já sabia. Mas assim, isso tudo... Vou defender primeiro Só tem uma senha. A Palhoça, né? Sim. Vou defender a Palhoça. Somos bairristas. Esse processo de refiliação, de retorno, sabe? Isso é um aprendizado novo também, né? Um aprendizado novo. Novos registros, aquela situação de médico. Digitais agora, né? Que foi falado no programa piloto também. Agora, a burocracia é maior. Se usa menos papel, né? Mas se precisa de mais documentos. Sim. Mesmo online precisa de mais documentos. Inclusive o atestado médico, né? Que tem que ser registrado, essas transferências. E aí, os departamentos ainda são amadores, né? Sim. Nossos clubes ainda trabalham como voluntários. Então é difícil. Nós temos uma funcionária na Liga que tem trabalho pra caramba, é muito eficiente, mas a demanda de serviço é muito grande também. E aí, como acumulou, são 3 representantes, a gente não conseguiu viabilizar tudo isso, pela demora da senha também, sabe? E aí tudo depende de prazo, enfim. Só lembrando, né, Amaro? É uma funcionária na Liga, pode ter 200 funcionários na Liga. Não dá, só depende uma pessoa que tem que só protocolar, tem um fazer a senha. para aquilo ali. Agora, Najib, tu acha que faltou um pouco de empatia das outras equipes que não aceitaram remarcar? Vocês veem ou que é natural do esporte que também, olha, farinha pouco ou meu pirão primeiro? O que vale? Não, isso é o fair play, né? Eu acho que isso é o fair play de dirigente. Eu acho que tem que chegar no bom senso. Acho que não precisava nem ir para o tribunal. Poderia ter sido conversado antes, já no meio da semana, antes da oficialização da marcação do jogo, e ter jogado isso uma semana à frente, não trazia prejuízo para ninguém. Para ninguém, exatamente, Amaro. Exatamente. Ainda mais pegamos o final de semana ainda, com mau tempo, inclusive, né? Sim. Se o jogo fosse não facilita. Se o jogo fosse no domingo, inclusive, ele poderia ter sido suspenso até pelo. Quanto tempo pode levar agora esse imbróglio que passa a ser jurídico? Claro, as equipes. 2 semanas. Eu falei 2 semanas lá com o departamento de futebol amador, lá da federação.
federação, perguntei se já essa semana ia ter, não, porque geralmente as sessões são no início de semana, não vão chamar extraordinária, deve entrar na pauta da próxima semana. Porque a segunda rodada é 5 de junho, Acontece né? normalmente. Daí nós teremos Vila Nova e Marihuana em Florianópolis, Náutico e Avante, também em Florianópolis. É isso? E também teremos Liverpool e Barrense mas também em Palhoça. É que se for aprovada, essa rodada vai ser marcada uma nova data. Então a rodada que já está Vai continuar, publicada que é continua. domingo, dia 5 de Perfeito. junho. Inclusive, a proposta dos times palhocenses é que fosse realizada até no meio de semana à noite, sem problema algum. Ainda mais que o confronto, inclusive, de um deles é de duas equipes palhocenses, né? E o outro também, a equipe do Avante e a equipe do Santo Amaro também, né? Os dois são prejudicados. Nenhum levou vantagem, os dois vão perder, né? Sim, sim. A vantagem é de quem folgou na rodada e do Náutico que venceu o seu primeiro jogo. E assim, Amaro, mas na minha visão também o Náutico não deveria ter feito o joguinho, né? Não, na verdade ele poderia ter feito o dele, mas ele acha poderia que ele devia ter permitido, enfim, né? Também, se os outros Existe não uma jogaram, vaidade, uma situação que... Acho que os presidentes de ligas eles poderiam ter resolvido entre eles, né? Numa instância maior, né? Bom Gente, senso. não deu, né? Não deu, estamos chegando agora para fortalecimento do futebol amador, nós vamos jogar isso para a semana seguinte e tá tudo certo. Validando esses jogos, algum nome das outras equipes da região assim que a gente tem que estar atento, que tenha maior destaque aí? Os de fora? Náutico. O Náutico. Campeão de Náutico é de Florianópolis. É o campeão de Florianópolis, atual campeão. Aham. Ele fez inclusive o jogo com vice-campeão, né? E ele ganhou, Ele ganhou fez 2-1. 3-1. Repetiu. Isso. O Náutico tem um investimento bom também. Mas o grande favorito aí, pra mim, inclusive, pra buscar até o título estadual amador, é a equipe do Paysandu. É o Paysandu. Não, legal. Esse aí é... E O Avante fez uma boa equipe também, tá? Inclusive o Egon, o meio que ainda atuou ano passado pelo futebol profissional ainda, jogou pelo Guarani, tá inscrito na equipe do Avante. Não, legal. É legal, né? Também fez uma equipe bem competitiva. Vamos acompanhar então os próximos capítulos. Os encaminhamentos daqui de Palhoça podem ter uma trajetória a nível estadual, inclusive as duas equipes aí, tá? Ah, é? É difícil ter equipe mais forte do que essas duas. Legal. Vamos acompanhar aí as novidades. Saindo alguma notícia durante a semana, você também fica ligado através do nosso Instagram, sempre trazendo as notícias, que é o @PH Rádio Oficial. Acompanhe também notícias lá pelo www.phradio.com.br e, claro, sempre no palhocense.com.br e pelas nossas redes sociais você vai acompanhar o que vai acontecendo aí nesse caso, que é o impasse da semana e que vai deixar o pessoal ligadinho aí para saber o que vai acontecer. Essa Interligas, ela tem uma boa premiação, assim, o pessoal se empolga em jogar também por conta da premiação, ou é mais por questão de título e pro hall da fama aí do Interligas? Título, conquista. Espaço Não existe uma premiação forte? Tem algumas ligas que já estão fazendo premiações em dinheiro. Nós aqui ainda não temos esse hábito de fazer ainda premiação em dinheiro, não. Uhum. Então, para Interligas também não tem, a não ser a classificação para a próxima fase do estadual. Como é que vocês veem o mercado? A gente sempre vê que, né, não é só com amor que funciona, vocês mesmos citaram aqui alguns jogadores que precisam de ajuda de custo, tem alimentação, tem estrutura. As empresas locais, elas têm esse hábito e conseguiram também, durante a pandemia, manter apoio aos clubes? Amaro, isso ainda é algo que tem que ser muito conquistado? Geralmente, o que acontece no amador é identidade de bairro, né? Uhum. Eu vejo que os comércios nos bairros, eles estão próximos das suas equipes. Então, eu vejo lá o Atlântico, tem ali a Peixaria do Paulo, tem o pessoal ali próximo que ajuda. O Atlântico até fez um lance interessante lá, ele criou um grupo de sócio patrocinador. Então ele estipulou R$100 e aí o cara é amigo do Atlântico, contribui com R$100 e participa de um grupo, ganhou a camisa agora do aniversário de 86 anos. Então eles são criativos, sabe, Alexandre? Legal. Aí faz o carreteiro, faz o risoto, a peixada, isso e aquilo, cada clube promove o seu. O Paysandu, como eu me referi há pouco, fez o jantar de Dia das Mães, vai fazer o jantar de Dia dos Pais, se vira, né? Sim. Tem sua sede também, e aí fomenta ali, final de semana com o seu bar e tal. Alguns botam voz e violão também para dar mais uma incrementada, vão fazendo, né? Eles vão, o uso da criatividade, né? A necessidade acaba gerando oportunidade. Eu vi, assim, no jantar que eu tive a oportunidade de ir,
várias lojas do Aririu oferecendo brindes, sendo sorteados, da camisa do clube também, lá no Cerâmica não é diferente, no Avante não é diferente também, os meninos do Avante lá se viram, e a gente vê nas camisas, enfim, a gente vê uma alegria, inclusive, dos participantes. O que a gente sempre fala, né? A importância dessa identidade local, né? Seja anunciando na rádio local, no jornal local, estando na camisa do time local, isso cria esse laço, né? Que é o que nos impulsiona também, a gente é tão apaixonado por Palhoça, então fica a dica aí pros nossos... E o público, né, cara? Sim. O público, como envolve o torcedor local. Casa cheia, o ano passado, a final do Paysandu e Avante, o jogo lá no Avante mesmo foi coisa de lá, a boboneira, né? Que legal, de arrepiar. Lotada, foguete, chegada dos clubes, entrada em campo, loucura, assim, né? Não sei se o Najib teve a oportunidade de ir, né? Não tava. Mas foi contagiante, assim. Depois eu fui ver a grande final também lá no campo do Paysandu, outro jogo também muito legal, sabe? Muito legal, participação da imprensa e coisa, e sabe, aquela logística de policiamento, e de vida e torcida, e batucada. Tudo bonito de ver, né? Bonito Eu só de ver. faço os troféus e sai fora, mano. Bonito de ver, interage bem, evoluiu bem. Hoje a gente... Qualidade boa também do jogo, tá? Legal, hoje a gente tá nessa fase dos campeonatos e tal, mas teve uma época que muito que motivava, e já entrando nesse papo histórico aí da gente contar histórias, tinha os festivais. Eles continuam existindo ou não existem mais? Como é que a memória de vocês a respeito dos festivais? Tem. Ainda existem? Tem. Ainda fazem? Nos Faz bairros, festival. assim? Eu gosto de falar disso aí, tá? É legal, né? Eu me amarro nisso. Eu ia com o pai, cara. Acompanhava o pai... não vou lembrar o nome. O campo era depois do Morro do Gole. Tu lembra? Agora virou uma lavoura. Metropol, eu cara. Não sei tudo, cara. Ali uma Agora vez, é uma lavoura. Não tem um dia que eu não passe e não lembro. tomamos uma camaçada de pau ali uma vez, que foi Sério? coisa linda. Ninguém pra ajudar? Ajudar a corre, correr. vai, pega, corre, joga no rio, entra no ônibus, seca. ajuda boa, né? Loucura, total loucura. O pai conta uma história de um desse festival. O Parafuso. Parafuso, jogadorzaço, jogava ali, né? Parafuso. Ali o Donizete, Pelezinho, a turma que vinha de Santo Amaro. Ali nós fizemos muito festival ali. Ali o Marizia, os Camboca, os filhos do Gravata, né? Jogavam ali também, o Beto, saudoso Beto, que é irmão deles. Turma muito boa. Ali o pessoal do Alto Aririu também participava ali. Mas essa história do festival é assim, né? No início só tinha a partida de honra principal, que era no domingo às 16 horas, né? E às vezes depois começou a se fazer a partida de honra no sábado e no domingo. Mas a partida de honra sempre foi no domingo. São dois convidados, não participam da parte... Não, assim, geralmente tu convida duas equipes para fazer a partida de honra. Quando não, a tua equipe da casa convida uma outra e traz. Quando você convida uma outra equipe para fazer a partida de honra, se empatar, você dá o troféu para a equipe visitante. Quando são duas equipes de fora, se empatar, a disputa vai para os pênaltis. E você pré-estabelece a disputa, Najib. Né? Tudo anotado no fio do bigode. Tudo anotado. Não, se empatar, é 3 alternada. Inclusive, porque o festival é assim, empatou, vai para os pênaltis. Não tem... Empatou, vai para os pênaltis. Todo mundo já cansado, nada de prorrogação. Empatou, vai para os pênaltis. Geralmente, o tempo mais reduzido é 2 tempos de 30 na partida de honra, que é oficial. E na época era primeiro e segundo, que esse primeiro e segundo não vai ser pauta de um outro programa. Mas o segundo é quem não jogava no primeiro, não se limitava à idade. Não é como hoje é o sub-20. Tá. Quem não jogava Era no primeiro, misturança. entre 30 e 35, jogava no segundo time. E tinha a equipe principal. A equipe principal fazia a partida de honra, e quando empatava, hoje é 5 pênaltis. 5 pênaltis. 3 pênaltis. Não é um só alternado, porque aí eu tenho um bom batedor, e eu vou segurar o meu bom batedor para bater com o Alexandre assim. até o final. Então tinha essas regras alternativas do festival. Cara, era casa cheia, geralmente o troféu grande, se montava um troféu geralmente que chamava atenção, e depois do festival, quantas carreatas, né? Quantos festivais pelo Paysandu, pelo Guarani, pelo Morango, pela Tapuia. Eu quebrei minha perna no festival Partida de Honra entre Morango e Tapuia. Jogo rápido. Morango Aririu, não? Morango Aririu. Eu e o Edson Neri, a gente jogava no Júnior do Figueirense, saímos para fazer um jogo pelo estadual sub-20 contra a equipe de Joinville, choveu, e sempre fazia a preliminar do jogo já. A equipe principal jogava depois, também era Figueirense e Joinville. E nós fomos, não teve o jogo preliminar, porque estava chovendo e não ia danificar o gramado para o jogo seguinte. Então suspenderam o jogo, momentos antes do jogo acontecer. E fomos para o jogo, não aconteceu o jogo, nos convidaram para vir fazer a partida de honra no Aririu. Eu vim jogar pelo Morango como atração e o Edson Neri pelo Tapuia.
Fizemos o jogo, nós ganhamos o jogo de 1-0. Ganhamos de 1-0. Gol do Jacaré, do Osmar. Ah, é? Gol do Que Osmar. legal. Jacaré, pai do Alan Gol. Ele fez o gol, ganhamos o jogo de 1-0. Mas naquele jogo, o Frederica quebrou a perna jogando pelo Morango. Putz. Uma jogada na lateral direita. Ele quebrou a perna e foi atendido e tal, foi levado para o hospital. E quando recomeçou o jogo, o cara bateu a bola para mim, eu jogava de volante. Eu cortei. O Luiz Dutra, amigo nosso, pô, lá aqui do Sul Brasileiro, lembra? Sim. O Luiz deu uma chegada, não foi nada desleal. Deu uma chegada e quebrou minha fíbula. Ai, E ali encerrou minha carreira no Figueirense, pô. Que eu me apresentei na segunda-feira, pô, no Figueirense com a perna quebrada, com gesso. Putz. Aí ali, enfim, aí acabou a trajetória. E não tinha ambulância, porque já tinha levado, ou nem tinha ambulância nessas férias? Eu terminei o jogo, Alexandre. Botaram Puta o de éter, brincadeira. foi a fíbula. Brincadeira, né? Jogaram o éter e coisa e vai. Aí depois do jogo ainda fiquei, o Morango tinha um tal do sambão do Morango. Aham. Fiquei um pouquinho, mas não aguentei Tentar mais de dor. sambar. Aí o Queco, que era o presidente do clube, o Queco lá do Aririu pegou e me levou lá pro Caridade. Aí no Caridade eu Já coloquei inchado. gesso. Olha, eu acho que isso aí não deu bom, não. Não, nada deu bom. Completando a história, eu me apresentei no Figueirense. O médico de Caridade me deu 45 dias, do Figueirense me deu 30. O treinador me pediu para voltar, eu voltei. Na época não tinha transição. Eu voltei caminhando e trotando ao redor do campo. Aí o treinador pediu para eu participar, eu fui para um coletivo, abri o calo ósseo, aí eu tive mais um tempo de gesso, aí atrofiou a perna, enfim. Que aí doideira, nego velho. Foi Que uma coisa, hein? loucura assim da bola. Mas é o amor pelo futebol, porque tu tava ali no festival pelo amor ao futebol. Falando do festival, esse festival já entrou inclusive no caos, né? Porque, Opa, claro, querendo ou não, já partida são de os honra- causos da bola. É, os causos da bola. Mas tem causo bom aí também. É? O Tem. que tu traz pra gente aí dos nossos causos, Cara, esse do caos- nosso impasse aí, Não, que essa- te lembra? Tudo que acontecia nos festivais era mais loucura da vida, né? Rapaz, tem causa aqui do Nereu da Cova Funda apitando, com o facão na beirada do campo, um monte de coisa acontecendo. Mas tem um caos leve do Leu, Opa. do Leu do Pacheco. Falar do Pacheco. Leu, meu compadre, pessoa que eu tenho muito carinho. Técnico do Liverpool, de gravata, sapato bico fino. Ah, sempre alinhado, elegante, camisa de- sempre elegante. Sempre elegante. O jogo desenrolando e tal, Liverpool, jogo difícil, mas tava ganhando o jogo lá de 1-0 e tal. Aí não tinha mais alterações. Idos dos 80, 90? 80, década de 80. Então, década de 80. Ainda na época que o Dé era o volante do Liverpool, aí com meia, o time do Liverpool era um time de respeito aqui na região. Aí o Leo levanta a mão, pede alteração, aí o juiz diz assim, não, o senhor já utilizou as suas alterações, não tem mais alteração, mas não faz mal, me tira lá o número 10 que ele está atrapalhando. Não quero. Como é que é? Tá atrapalhando. Aí, Preferiu fez a ficar com comissão- menos um jogador? Menos um do que o cara, aí tirou o cara. Sabe quem era o cara, Nagil? Quem? O Carlito, amigo nosso também, do Pacheco, Carlito. Ficou magoadíssimo, né? Meia chato, sabe? Tocava, fazia. Bom jogador. E o Mas que ali, aconteceu? O jogo resolvido, né? O Leo quis aparecer um pouco mais do que a história e registrar esses causos na bola. Quis fez essa entrar. alteração. E aí, isso é comentado muito no meio, né? Ei, sai que tá atrapalhando, faz igual o Leo. E aí o Leo faz essa história lá. Na verdade, mais em tom de brincadeira, porque o jogo já estava resolvido. Aham. O resultado acabou nem entrando pra história tanto quanto a atitude ali do... não era jogo oficial, mas o Leo tem. Mas o Leo tem mais história, né? Tem uns causos aí, tem um mais causa, né? Tem. Então prepare e traz pra gente. Pessoal do Atlântico que o diga. Ah, é? É, pessoal do Atlântico que o diga. Então vamos trazer, porque pô, já vira um impasse aí da história do futebol. A gente sempre no segundo bloco vai trazer alguns causos. E se você tem aí um causo da bola, do futebol palhocense, manda pra gente também pelo WhatsApp aqui da Rádio PH, 2012-8336. 2012-8336. Tens uma foto antiga aí de um time de futebol? Manda pra gente, né? As famílias guardam muito isso também, né, Amaro? Tá muito na história das famílias, assim, meu tio que jogou, meu pai jogou futebol e tem foto e tal. Isso é legal, manda pra gente que a gente quer Sabe mostrar. que na sexta-feira eu recebi uma foto. Aí eu olhei assim, tinha 6 meninos, magricelinho e tal, eu olhei, me identifiquei na foto. Te achasse? Recebi a foto, era o time dos Coroinhas da Paróquia Bom Jesus de Nazaré aqui, quando o Palhoção foi inaugurado aqui. E aí... E dava time, não era tinha 11. dificuldade. Sim. Na época... Tem tanto coroinha? Não, eu vou cometer um pecado, mas na época Sim, te perdoo. tinha dificuldade para ter coroinha. Aí o João Ari, diácono lá
da Bela Vista, pegou e resolveu o criativo, montou o time dos coroinhas. Pensa se faltou mais coroinha para exposição aqui. Caramba, cara, sério? Olha, era difícil de escalar. Mas era só pra jogar ou batia sininho também? O Beto da Norma, bombeiro, o Manuel Medeiros, Chiquinho, só coisa boa. O Marcelo Rosinha, só coisinha boa, só coisinha boa. Aí tinha fotos. Shortzinho curto, aquele shortzinho curto. Inclusive, no livro do pai, ele fala assim que pra usar calça comprida era só quando era homem, né? Já era homenzinho, ninguém usava. Era calça curta. Era calça curta. E jogava de quê? Jogava de conga. De conga. Ali, eu era mais moderninho, eu tinha uma bambinha, sabe? Era o Bamba, depois veio o Rainha Preto, aquele com bico branco. Aí depois começaram a trazer no Paraguai com a estrelinha do lado. Aí depois veio uma rainha 1000B, que a gente chamava. E joga com um tênis assim num campo... Não, isso pra jogar salão. Salão. Isso era jogado salão. Entendi. Mas escorregava muito, porque pra nós era surpresa, né? Porque a gente era acostumado a jogar em quadra de cimento. Era quadra do colégio. Que chute nunca jogou, Mara? Que chute joguei, que chute. Mas que chute jogava no barro, ia pro colégio, amarrava atrás da canela. Tudo. Ia na missa, dava volta, né? Porque a gente amarrava atrás da canela, né? Dava volta, dava uma passada. Isso. Verdade. E aí veio o palhoção, não podia jogar com sola preta, porque marcava o taco. Aquilo era um brilho, né? Só podia jogar com tênis sola branca. Então era permitida a conga, mas a conga não parava em pé. Sério? A conga não parava em pé. Lisa? E aí começou a vir o Rainha. Aí tinha o Rainha, e aí depois veio o Rainha preto, mas com a sola branca. Mas daí tu não levava aquele saquinho de breu pra botar no canto da tinha, calçada? Depois teve. Mas era uma coisa mais moderna. Né? O que é breu? Breu é um antiderrapante. Tu coloca na sola do tênis e ele freia, assim, ele te ajuda. Vai dar aquele barulho, porque o futebol de salão é legal aquele... Aqueles gatos berrando. Se não der aquilo ali, não era jogador. Não, ali no Palhoção tinha um campeonato que era... ele foi apelidado como Sangue no Taco. Mas muitas equipes de São José, de Florianópolis, causa da bola, a Barra do Ariri tinha um time do Ziprinho. Pensa no time bom. É mesmo. O time da Granja do Mar. Pensa que pra ganhar daquele time era difícil, cara. As equipes boas. O seu Paulinho da Impremol, teve um ano que ele trouxe a equipe do Besque. A equipe do Besque era campeã estadual. Olha o concurso na bola aqui, do futsal. E o seu Paulinho trouxe para ser campeão de Palhoça. E tinha a equipe da Jutu, sempre teve boas equipes. A equipe da Rua de Trás sempre boas. Lembra do nome do Sagitário. Enfim, tinha vários nomes. E o time do seu Paulinho não foi campeão. Trouxe os craques de Floripa e não foi campeão. Olha só. Trás não era do Edson Neri? Era, mas aí já era mais o Enésio. O Enésio era goleiro. Interessante na família do senhor. Até hoje ele disse que ele ganhou o troféu, que ele até se perde. Ele defendeu a seleção de Floripa por muitos anos, o Enésio. A Rua de Trás, né? Essa aí. Palhoça tem algumas tradições assim, né? No futsal, o vôlei também, sempre, né? Mas no futsal, nós tivemos assim, muito bons goleiros. Lá na família do senhor Neri, os dois jogavam na linha. Um é zagueiro, outro lateral. O Pezão, o Érico e o Enésio. Os dois foram goleiros de nível alto. O Davi Narraz foi goleiraço. Jogador de handebol, mas no futsal era goleiro. Pensa na coragem de um cara, né? Se colocar na frente de uma bola daquela. Na época se usava muito lançamento com a mão. Eles tinham uma força na mão que era uma loucura. E depois o Ulisses veio numa nova geração. O Ulisses veio do futsal, né? O Ulisses veio do futsal, né? Jogou profissionalmente, né? Jogou lá em São Bento. E é um mito ou é a realidade da dificuldade de se adaptar um jogador do futsal para a grama? Ou esse pessoal de Palhoça também final de semana estava na grama? No final de semana estava na grama. Quando a gente montou as equipes de futsal aqui, que jogamos jogos abertos, eu sabia daquilo, né? Eu sentia que eles treinavam o futsal para jogarem o futebol de campo. Esse era o caso do Vilcinho, do Aurélio, do Claudemir lá do R1, muitos treinavam no futsal porque ficavam bem fisicamente, mas quando coincidia o campo com o salão, a preferência ainda era o campo. Era um campo que é a paixão ali do gramado, né? Era a paixão maior. Queridos, estamos encerrando o nosso programa #01, que sejam muitos, né? Que a gente possa debater, conversar, muitos impasses de bola, que a gente possa noticiar aqui muitas vitórias dos nossos times de Palhoça, que é o que a gente sempre espera, poder falar sempre também do sucesso dos nossos jogadores. Então, uma honra poder dividir a bancada nesse primeiro programa contigo, Najib, muito obrigado. Obrigado, Amaro, que a gente tenha vida longa aí, o Impasse. Você acompanha sempre aqui pela Rádio PH, no site do Jornal Palhocense, no site da CDL, no site da Rádio PH, que é phradio.com.br. Você também pode nos acompanhar pelo Android, pelo iOS, ali baixando o seu aplicativo da Rádio PH. Acompanha também pelo YouTube,
pelo Deezer, pelo Spotify e mais de 15 agregadores de site, de rádio, pelo mundo inteiro. O nosso sinal tá aí, a gente quer sempre te ouvir também. Manda um WhatsApp para 2012-8336, o que você achou do programa 1 do Impasse, que sugestão, de repente, você tem aí para mandar pra gente também. Vai ser sempre um prazer te receber aqui no Impasse Bola, esse programa do futebol palhocense. Queridos, um grande beijo, uma boa noite para vocês, sucesso, muitos gols, vamos que vamos. Tá bom. Valeu, Valeu, um beijo, abraço. galera, tchau! Um abraço.